Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao canal Meraki. Eu sou a Alessânia Afonso e hoje eu quero conversar com vocês sobre respeito e aceitação do outro e, inclusive, aceitação própria também, porque muitas vezes nós temos uma tendência, geralmente inconsciente, de controlarmos, inclusive manipularmos um pouco as circunstâncias, tentarmos manipular as circunstâncias para que as coisas aconteçam da maneira que a gente deseja. E isso não é que seja necessariamente uma coisa ruim, porque a gente faz às vezes com a melhor das intenções. A gente é muito protetora, a gente é cuidadora, a gente é amorosa, então a gente quer o melhor para aquelas pessoas que a gente ama, então a gente pensa que isso é ser bom. E não é que seja ser mal, mas eu vou explicar o porquê que isso muitas vezes é nocivo para os nossos relacionamentos e como a gente pode estar desenvolvendo essa consciência para termos relações mais saudáveis, mais dignas também. Então, Nietzsche, o filósofo Friedrich Nietzsche, ele era alemão, ele já dizia que a única pessoa que você pode salvar é você mesmo. Claro que isso na teoria é muito fácil, mas na vida prática, gente, com os nossos filhos, por exemplo, é difícil, porque muitas vezes a gente tem que assistir eles fazendo coisas que talvez não sejam melhores escolhas mais adequadas, e às vezes a gente tem que dar o espaço e aceitar. Isso não é fácil. Eu, por exemplo, eu tenho 2 filhos e do primeiro eu fui mãe adolescente. E como éramos só nós, eu e o primeiro filho, eu era bem controladora. Eu não achava que isso era um problema, eu nem me via como controladora, mas eu era muito controladora e protetora, protegia demais em alguns aspectos. E quando ele se tornou adolescente, ele começou a se rebelar contra as minhas regras, as minhas normas, as coisas que eu determinava. E claro, gente, às vezes a gente pensa assim, mas os pais de antigamente eram bem mais rígidos nas normas, nas regras, e as crianças eram mais obedientes. É verdade, mas isso era um sistema meio ditador. As crianças não podiam, não tinham o direito de se rebelar. E isso, na realidade, causava, no fundo, na psique das pessoas, muita frustração. A gente se tornava, tinha a tendência de nos tornarmos adultos reprimidos e não atingir o nosso potencial maior. Como eu disse, a intenção dos pais era, na grande maioria das vezes, boa, porque era a intenção de proteger, de auxiliar, de educar, de direcionar os filhos para uma vida mais segura, mais saudável, menos riscos. E quando eu engravidei do meu segundo filho, eu já tinha 28 anos, ele tem 18 agora, e na época que eu engravidei dele, eu estava passando por uma fase muito turbulenta na minha vida, e foi quando eu realmente comecei a dar os primeiros passos em relação ao autoconhecimento, a estudar mais sobre o desenvolvimento pessoal, sobre o espiritismo, sobre outras religiões também, porque eu estava procurando respostas. E eu estava muito envolvida em ser uma pessoa melhor, ser uma mãe melhor para aquele filho. Então, o meu segundo filho teve mais sorte no sentido de ter uma mãe mais madura, mais consciente, que ainda é, como eu já disse anteriormente, é óbvio que é um processo inacabado, mas o segundo já teve uma mãe mais madura. E uma coisa interessante também, diferente do primeiro, o meu segundo filho, quando ele chegou na adolescência, ele não se rebelou, porque ele me ensinou muito a respeitá-lo desde o começo. Claro que eu já tinha um pouquinho mais de consciência também, mas ele sempre se comportou, ele delimitou muitos limites, tipo, quando ele ficou adolescente, ele começou a namorar e eu queria saber das coisas, o que estava acontecendo, tudo que eu pudesse futricar eu tentava. Então, ele decidia quando ele queria compartilhar algum assunto comigo e eu não podia forçar a barra, tinha que ser no tempo dele. E se eu passava do limite, já ficava fazendo pergunta demais, metendo o nariz onde eu não era chamada, ele dizia, acho que já é o suficiente, você já sabe o que você precisa saber. Então ele sempre me
doutrinou, entre aspas, né? Ele me educou a respeitá-lo, a respeitar os limites que ele estava impondo, a privacidade dele. Porque não é porque ele é meu filho que eu tenho o direito de invadir a privacidade. E tipo, coisas bem comuns, assim, que eu sei que é super errado, mas toda mãe faz. A gente abre a porta do quarto sem bater, ou bate e não espera ele responder. Então ele sempre diz pra mim: mãe, você tem que esperar eu responder antes de abrir a porta. Então ele me ensinou muito a ter esse respeito. Enquanto que o outro, como eu era mais manipuladora, com a melhor das intenções, gente, eu dava muitas respostas para ele. Eu dizia o que ele tinha que fazer, o que ele não tinha que fazer. E ele me ouvia, às vezes ele pedia conselho e fazia tudo o contrário. Mas nós criamos um relacionamento de codependência, porque tudo que ele ia fazer, e até hoje de uma certa forma, mas hoje eu já tenho mais consciência, porque eu fiz bastante terapia também, ele tem essa tendência de pedir minha opinião para as coisas que deveriam ser decisões dele individualmente. Então, de uma forma até meio dependente. Então eu tenho que, claro, eu não posso criticá-lo, olha, você é dependente da minha opinião. Não, porque é muito difícil desfazer esses hábitos quando são introjetados quando criança. Então, claro que isso tudo é um processo inconsciente, a gente, como eu disse, faz na melhor das intenções, mas a gente criou essa relação de codependência que depois, mais tarde, quando ele começou a ter relacionamentos mais sérios, quando ele casou, muitas vezes eu intermediava, eu ouvia os problemas e aconselhava. Então, realmente eu não estava ajudando, eu estava tentando saber o que estava acontecendo, era uma forma de ter controle. Claro que o módulo antigo dos nossos pais, dos nossos avós, do autoritarismo não funcionava, então eu tentei uma maneira mais gentil. Com o segundo filho, ele compartilha também, mas ele tem um relacionamento, a gente tem uma dinâmica mais de amizade, de crescimento, não de ele me pedir conselho e eu dizer o que ele tem que fazer. Então, a primeira vez que eu me deparei com essa dinâmica de não dar as respostas foi quando eu entrei na faculdade de letras em 2003, ou talvez tenha sido em 2004, quando eu cursei uma disciplina de semântica e semiótica com o professor Celso. Quem estudou no Unila Salle naquela época, com certeza vai se identificar com o que eu vou dizer. Então, nas aulas de semântica, de linguística, o professor Celso nunca dava uma resposta. Cada vez que a gente fazia uma pergunta para ele, ele respondia com outra pergunta. E aquilo era extremamente frustrante no início, porque a gente queria resposta, por que ele tinha que ficar complicando as coisas? Dá a resposta. Mas ele nos instigava, nos estimulava, nos ensinava a pensar e buscar as nossas próprias respostas. Então, quanto mais a gente fazia esse exercício em aula, mais hábitos, mais habilitados nós ficávamos para descobrir, para pensar e descobrir as nossas próprias verdades, as nossas próprias respostas, para realmente botar a cabeça para funcionar. E isso se aplica na vida. Felizmente, eu tive o privilégio, o prazer, a honra de ter muito mais contato do professor Celso realmente fazer parte na minha vida, e essa foi só uma das lições que eu aprendi com ele. Eu aprendi muitas e sou muito grata por isso. E isso é totalmente aplicável para a vida, para os relacionamentos. Então, outra coisa também que é muito comum, gente, é em início de relacionamento amoroso, a gente acha uma pessoa que não tá bem alinhada com o que a gente quer. Aí a gente tenta arrumar aquela pessoa. Ou muitas vezes a gente quer ser a psicóloga, a mãe, a melhor amiga, a amante, a pessoa que limpa, que cozinha para ele. E aí a gente começa a dizer como a pessoa tem que administrar a vida, ou a gente até tenta administrar a vida pro cara, né? Quem nunca? Então, a intenção é boa, gente, mas a gente tem que examinar o que está por trás desse tipo de atitude. E geralmente é uma baixa autoestima, a gente se envolve com alguém que não está na situação, no ambiente,
na fase da vida que a gente deseja que essa pessoa estivesse, a gente quer mais, mas a gente, na realidade, talvez tenha um pouco de baixa autoestima, então a gente pega alguém que a gente talvez tenha que arrumar para fazer com que ele fique da maneira que a gente quer. E aí essa pessoa vai ficar em débito conosco, teoricamente. Só que isso, gente, causa extrema frustração. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso, ou talvez já fizeram, culpada aqui, quem nunca? Então, às vezes a gente tenta organizar a vida do cara, a gente faz comida, a gente leva a mãe dele para fazer compras, a gente ajuda e a gente, sabe, se vê como a pessoa, a tábua de salvação na vida daquele indivíduo, e aí ele acaba largando fora. E a gente pensa, poxa, mas eu fiz tanto por ele, eu me doei tanto. Só que isso, gente, acaba sufocando, porque a gente não dá a oportunidade da pessoa retribuir. Então a gente ficar, às vezes, no nosso lado feminino, a gente relaxar e ficar mais feminina e aprender a receber, permite que o homem seja o homem, tá? Talvez possa soar um pouquinho machista, mas nessas coisas da conquista a gente tem que dar o espaço para o homem ser homem. Porque quando a gente é super independente e forte, não que não tenha que ser, totalmente tem que ser independente, tem que ser forte, tem que ser dona do seu nariz, da sua vida, mas aquele homem tem que ver que ele tem alguma utilidade também na sua vida, que você também tem as portas abertas, que você precisa de uma certa forma. Não precisa no sentido de necessitar, de não poder viver sem ele, mas que ele traz alguma coisa para sua vida, alguma coisa boa. Não que você tenta arrumar a vida dele e você é perfeito e tá lá num pedestal. Então essa dinâmica não só para relacionamentos amorosos, essa dinâmica é importante para todos os relacionamentos, porque a menos que você esteja se relacionando com um narcisista, o intuito, a reação principal, natural das pessoas é que elas queiram retribuir. Então você tem que permitir a pessoa fazer alguma coisa por você também. E quando você tenta ajeitar tudo na vida do cara, o cara se sente pressionado porque você está gerando expectativa. Quando ele não faz o que você está esperando que ele faça, você vai se frustrar e ele vai se sentir em débito, a menos, como eu disse, que o cara seja um cafajeste, um narcisista, um oportunista. E isso você não quer atrair. Então, se você quer atrair relacionamentos mais dignos, com pessoas mais conscientes, mais empáticas, com mais compaixão, dê essa oportunidade para ele fazer por você e não tente manipular. Veja no começo se essa pessoa preenche os requisitos que você quer. Por exemplo, comigo particularmente, acontece muito, eu sou muito dinâmica, como a minha irmã me diz, eu sou ligada no 220, eu tenho 1000 projetos, eu tô fazendo 1000 coisas. Então, é difícil às vezes eu me relacionar com uma pessoa que é muito pacata, muito devagar e que não tem nada rolando na vida dele. Eu me sinto muito frustrada. Mas claro, eu não tô querendo dizer absolutamente que as pessoas não possam mudar, não possam crescer, não queiram se desenvolver. O meu convite é que nós possamos nos examinar qual é a nossa real motivação. Se é um instrumento do ego, é o nosso ego que está pedindo para que a pessoa haja de uma determinada forma, para que o nosso objetivo seja atingido, ou é porque a gente está sendo genuíno mesmo. Então, às vezes, a gente tem que realmente entender que a pessoa tem o tempo dela. Um outro exemplo que eu lembrei agora, o meu melhor amigo, quando eu descobri o Ho Oponopono, há alguns anos atrás, uns 6 anos atrás, eu fiquei assim bem empolgada usando e vendo os resultados do Ho Oponopono na minha vida. E eu lembro que a gente fez uma caminhada longa num dia de sol e eu comecei a contar para ele sobre o Ho Oponopono e outras coisas que eu estava fazendo, que eu estava descobrindo. E ele não estava conectado, ele ficou assim com uma cara de tipo, ai meu Deus, ela tá viajando com as fadinhas, né? Como a gente diz em inglês, away with the fairies. E ele não deu muita atenção e a gente meio que se desconectou naquele dia. Aí, anos depois, eu falei pra ele, eu disse, eu lembro que aqui eu tentei impor pra ti o que eu tava estudando, o que eu tava aprendendo naquela época. Mas não toquei mais no assunto. E, recentemente, eu compartilhei um vídeo sobre o Ho Oponopono, e, claro, é meu melhor amigo, ele me segue. Aí, ele me enviou uma mensagem depois, dizendo, adorei o vídeo do Ho Oponopono, vou começar a praticar.
Aí eu perguntei pra ele, quando é que foi mesmo que a gente fez aquela caminhada de Vauxhall a Charing Cross? Aí ele me disse, eu sei, tu me falou naquela vez, mas eu não conectei, não caiu a ficha. E aí eu respondi pra ele que tudo bem, que eu tava tentando impor pra ele uma coisa que ele não tava na época aberto. Então, quando eu comecei a falar, eu tinha que ter percebido, se eu tivesse um pouquinho mais de consciência, de percepção, eu talvez tivesse percebido antes. Olha, ele não tá aberto nesse momento, então deixa, se um dia ele quiser, ele sabe onde me encontrar, como me perguntar. Mas eu tinha que ter respeitado, eu deveria ter respeitado. Claro que a nossa amizade já tinha um alicerce grande, isso não avaliou, não impactou negativamente a nossa amizade. Mas eu fiquei tão empolgada com o que eu tava sabendo e eu queria que ele tentasse, porque eu queria que ele recebesse os benefícios que eu tava recebendo. Mas ele tem o tempo dele e eu tenho que entender isso, eu tenho que aceitar. Então, esse é o meu convite. Claro que a sua intenção pode ser ótima, que a gente quer que as pessoas, o nosso melhor amigo, nosso parceiro, os nossos filhos cresçam, aprendam, se desenvolvam, mas a gente tem que respeitar o tempo deles. E o que a gente pode fazer é estar ali, é estar presente, é participar e ser gentil também, a permitir que a pessoa tenha o tempo dela para aprender ou para chegar na etapa que a gente deseja, e talvez seja um caminho diferente do que a gente queira ou que a gente imagine, mas se a gente ficar delimitando como os nossos filhos têm que agir, a gente está podando, e talvez eles tenham potencial até para muito mais do que a gente tem em mente. Então, permita. Gente, esse é o meu recado de hoje. Muito obrigada por assistir. Lembre-se de curtir o vídeo se você gostou. Adoraria ouvir os comentários de vocês. Se inscrevam no canal, compartilhem com as amigas e até a próxima. Super beijo!